E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja na paz. Começando aqui mais um vídeo. Ontem foi domingo e eu dei uma folga, aí eu resolvi não fazer vídeo no domingo para curtir um pouco a família. E cá estou novamente. E hoje eu quero falar um pouco sobre algo que existe em qualquer lugar do mundo. Brasil, Japão, Itália, não importa aonde for, sempre vai ter os famosos puxa-sacos. Eu acho que na escola deveria existir uma matéria que ensinasse a criança ou o jovem a não se tornar um puxa-saco quando virasse adulto. Racinha ruim, né, cara? Puxa-saco. Você fica olhando ele, você fica assim, perplexo, porque o que o cara tá querendo? Quando você tá na época de escola, puxar o saco porque da professora para ganhar uma nota, isso, beleza, vê lá, né? Você tá querendo agradar e outra, você ainda tá em fase de aprendizado. Agora, quando você vê um adulto puxando o saco de um chefe e às vezes esse chefe não vale o pão que se come, aí você olha e fala, puta, esse cara aí não tem nada a ver, né, meu? Ele só quer subir de cargo e ele tá escolhendo a maneira mais fácil. Existe uma diferença muito grande entre ser um puxa-saco e ser um trabalhador. Trabalhador é aquele cara que gosta de trabalhar, fica na dele, não enche o saco de ninguém, não amola a paciência de ninguém. Se errar, ele vai assumir o erro dele, vai corrigir. E se acertar, ele também não vai ficar querendo receber elogio o tempo todo. Ele cumpre com o seu dever, ponto, já era e acabou. O puxa-saco não, o puxa-saco ele fica ali, tipo, querendo lamber as botas do chefe toda hora, sabe? Querendo, tipo, mostrar serviço da pior forma possível. E aqui no Japão tá cheio de puxa-saco. Então aqui eu selecionei dois tipos de puxa-saco. Tem aqueles puxa-saco que não são nada, que não sabem falar Nihongo direito, Nihongo japonês. E tem aqueles que, tipo, já sabem falar o Nihongo um pouco melhor do que muitas pessoas. Esse aí que sabe falar japonês um pouco melhor que os outros é a pior das espécies dos puxa-saco. Uma pessoa às vezes vai depender dele para traduzir alguma coisa ali na firma, ou numa prefeitura, ou numa escola. E esse cara que sabe falar o japonês, cara, tipo, às vezes ele não traduz o que a pessoa quer que seja traduzida. Por exemplo, o cara fala assim, ó, eu não concordo com a atitude desse cara da prefeitura, tá me cobrando imposto da maneira errada. O cara da prefeitura, que é o puxa-saco ali do chefe da prefeitura, ele não vai traduzir direito, ele vai traduzir o que o cara da prefeitura quer ouvir. É a mesma coisa que o chefe, que é o responsável pelo setor, o líder da linha ali. Ó, traduz isso pra mim, eu não consegui apertar direito aqui o botão, né? Deu pau na máquina, isso. Não, o tradutor, ele faz questão de você se sentir um bosta, como se você fosse o problema e não a máquina estivesse dando problema. E o japonês fica te olhando, cara de bunda, entendeu? Tipo assim, você que tá errando aqui, não é a máquina. E aí você fala pro tradutor, fala, brother, traduz direito essa porra aí, tá errada a máquina aqui. Não, e o cara não traduz, bicho. Pô, é uma agonia danada, cara, quando você vê esses puxa-saco querendo agradar o chefe da pior forma possível. Eu entendo um pouco de japonês, então, pô, se eu vejo que o cara não tá traduzindo direito, bicho, aí eu já chego junto, meio que com os dois pés no peito, falo assim, ó, cara, você tá traduzindo errado, você não tá traduzindo nada direito do que eu tô falando, então assim, faça o favor de cumprir com o seu trabalho da melhor forma. Tipo, se eu tô xingando o chefe, você é um idiota, você tem que falar pro chefe, ele tá falando que você é um idiota. E também tem aquele puxa-saco de japonês que você paga pelo serviço dele para ele traduzir alguma coisa para você, ele te cobra caro e na hora H ele não traduz direito, cara. Ele tem medo, parece, de enfrentar o japonês para resolver um problema que é seu e não é dele. É por isso que você tá contratando o serviço dele. Bicho, é uma loucura, cara. Então, assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Aqui no Japão, como eu acho que em qualquer lugar do mundo que não fala o português, você tem que saber se virar um pouquinho no idioma para não ter que depender desses pela-saca aí, né? Esses puxa-saco maledeto aí. E é foda, cara, depender desses malucos, os malucos não traduzem direito. Fora aqueles caras que são a mesma coisa que você é no trabalho, ele quer ser diferente. Por quê? Porque ele quer lamber as botas do chefe para poder crescer de alguma forma. Meu, quando eu trabalhava no Brasil, eu fui chefe. Então eu tinha um monte de gente que puxava o meu saco. A coisa mais horrível do mundo é ver esses carinha puxando o seu saco, não trabalhando direito. Tá foda, cara, lidar com esses caras. Então assim,
Aqui, graças a Deus, nessa firma que eu tô, eu não vi muito puxa-saco ainda, porque faz pouco tempo que eu tô. Mas eu já tô aqui no Japão, meu, há quase 9 anos, se for somar as 2 vezes. Bicho, o que eu já vi de puxa-saco horripilante, cara, você fica assustadíssimo. Porque, meu, você olha, puta, cara, por que esse cara tá fazendo isso? Você fica meio que indignado, pô, porque, meu, não tem como você fazer as coisas direito sabendo que tem um cara que ou quer puxar o seu tapete, ou quer mostrar serviço em primeiro lugar pro chefe, para que ele tenha méritos, para que ele tenha, tipo, status, para que ele tenha reconhecimento. E, tipo, brasileirinho puxa saquinho de chefinho brasileiro. Puta, aí fudeu. Aí ajuntou a turma toda e aí você pode ter certeza que vai dar merda. Entendeu? Aí se pega um cara meio atravessado, que sabe falar o Nihongo, tem uma compreensão legal. Ou se pega uma pessoa meio antenada, que sabe que o maluco ali já tem uma fama ruim de ser puxa-saco. Meu, se pega um fulano desse num dia atravessado, cara, pô, você pode ter certeza que o puxa-saco vai ficar pequeno. Então, assim, é foda, cara, lidar com esse tipo de gente, mano. Os famosos puxa-saco. Tipo, quando eu não era mais chefe no trabalho, eu via colegas meus iguais a mim, que ganhavam a mesma coisa, puxando o saco do chefe, cara. Então você olha aqui e você fala, puta, cara, isso é uma estupidez tão grande, é uma mediocridade tão gigante, cara, que você fica meio que pasmo, né? Mas fazer o quê, cara? Puxa-saco tem em qualquer lugar do mundo. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com eles. Aqui no Japão, cara, eu poderia passar um vídeo inteiro de horas, cara, descrevendo as características de cada um deles. Porque aqui tem demais, tem puxa-saco de tudo que é tipo. Você tem que ter paciência, você tem que ter bom senso para saber lidar com eles. Cara, a gente não vive numa ilha, a gente vive em sociedade. Para poder saber lidar com esse tipo de gente, você tem que ter um pouco de bom senso. Senão você já mandava ele para PQP, ou ele pastar, ou você quebrava ele na frente do chefe para ficar piando. Você colocava ele no lugar dele, né? Que lugar de puxa-saco é ali no chão, entendeu? Que você olhando ainda de cima para ele. É triste, cara, a gente tem que se deparar com essa situação. Eu lembro que um dia, há muitos anos atrás, aqui no Japão, o chefe veio e me questionou por que a minha mulher tinha faltado, porque choveu pra caramba, alagou a escola onde meus filhos ficavam, era uma escolinha brasileira. Então a minha esposa acabou faltando, assim como outras mamães também, das crianças que estudavam lá. E aí tiveram que sair do setor, tudo. Pô, o chefe veio ali, mexeu o saco, falou um monte de asneira pra mim. Aí eu respondi esse chefe da maneira mais assim, pá, tiro e queda pra deixar ele no chinelo. Ele falou que minha mulher tinha que trabalhar pra gente ganhar dinheiro, senão nossos filhos não iam ter dinheiro. O cara brisou, eu falei, cara, ele assim, meus filhos tá com tudo pago lá no Brasil. Eu falei pra ele, pô, há quanto tempo que você tá sem ver seus filhos? Eu vejo meus filhos todos os dias. Aí já juntou os puxa-saco dele ali pra olhar, aí vai falar, nossa, como você foi grosso com o chefe, nossa, como você foi estúpido, nossa, isso, aquilo. Aí veio os mimizentos de plantão aí pra falar um monte de abobrinha, pra ficar enaltecendo o chefe. Pra quê? Pra ter mérito, pra ter crédito. E depois a gente que é trabalhador, a gente que é cidadão do bem, a gente acaba meio que se ferrando aqui. Então é foda. Então por isso que eu estudo um pouco de japonês, pra poder saber me virar da melhor maneira possível, sozinho. E eu também não engulo sapo. Mas, apesar disso tudo, eu tenho um pouco de bom senso. Eu não quero briga, eu não quero treta, mas eu quero viver da melhor maneira possível. E eu também não quero dor de cabeça, ainda mais com esse tipo de gentinho aí, mano. Esse Zé Povinho. Então, assim, esse só foi um videozinho um pouquinho descontraído também, só pra falar que aqui no Japão também tem puxa-saco de monte, mas a gente tem que saber viver com eles aí, que eles fazem parte dessa Babilônia aí que se chama sociedade. Por favor, se você já se deparou com puxa-saco, deixa no comentário aí, né, que tipo de puxa-saco que você já teve que suportar. Conta um pouco da sua história aí, que eu acho que vai ser engraçado a gente dividir esse tipo de ideia aí, tipo, essa conversa bacana e ao mesmo tempo honesta, porque a gente tem que, falando a verdade tem que sempre ser dita, né? A gente que não quer fazer mal pra ninguém, a gente também não quer que ninguém faça um mal pra gente, ainda mais de uma maneira covarde e suja que esses puxa-sacos têm mania de agir. Então é nóis aí, fiquem com Deus, tamo junto. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer mais um videozinho, rapidão, simprão, desse jeito aí. Então se vocês foram com a faixa,
do italiano aqui, brasileiro residente no Japão. Curta aí, se inscreve e vamos que vamos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.